A paz do Senhor, meus irmãos, feliz Páscoa. Deixa eu ver quem já está aqui conectado com a gente. Está aqui a nossa irmã Jocilene, a paz do Senhor e família, né? Nossa irmã Aline e família também, e nossa irmã Regina e família, a paz do Senhor, feliz Páscoa. Não deixe de compartilhar o vídeo para que outras pessoas também possam estar assistindo, né? Eu desejo a todos os meus irmãos uma manhã abençoada, nessa manhã especial, a qual nós comemoramos a maior festa do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Então estamos felizes nesta manhã por estarmos aqui e ter essa oportunidade de, mesmo distante, mas conectados em espírito. Então, você que está chegando, não esqueça de deixar o seu comentário, a sua paz do Senhor, aos nossos irmãos, que nós estamos recebendo aqui com muita alegria, né? Compartilhe, deixe o seu comentário. Nós vamos estar hoje estudando uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Essa revista, ela é uma revista das Assembleias de Deus do Brasil, afiliadas à CGADB, e nós estudamos, né, essa revista. Nós estamos na lição de número 2. Nós vamos começar a estudar a lição de número 2. Né? E se você parar para observar, a lição 2 é muito parecida com a lição de número 3. Elas quase que se repetem. Né? Então eu fiz o seguinte: nós vamos fazer esse estudo em 2 módulos. Nós vamos fazer esse estudo em 2 módulos. Um módulo vai ser hoje, dia 12/4, e o próximo módulo no dia 19 de abril, no próximo domingo. Então vamos dividir ela em 2 módulos, né? Porque elas vieram muito parecidas, né? A lição 2, se você olhar, ela praticamente quase que repete na lição de número 3, e por serem parecidas a gente vai então realizar esse estudo em 2 módulos, até porque é muita coisa. Né? Nós começamos domingo passado falando sobre a cidade de Éfeso, falamos sobre como a igreja surgiu, como a igreja se desenvolveu, como a igreja ela terminou naquela cidade, né? E estudamos também a trajetória do apóstolo Paulo por aquela cidade, a carta que o apóstolo Paulo escreveu àquela cidade de Éfeso, à igreja de Éfeso, e estudamos isso no domingo passado, mas nesse domingo nós vamos continuar estudando a epístola aos Efésios. Né? Todo esse trimestre, durante todo esse trimestre, nós estamos estudando a epístola aos Efésios. Então, nós vamos começar a estudar, ou melhor, dar continuidade ao estudo da nossa epístola. No domingo passado, nós estudamos o versículo 1 e 2 do primeiro capítulo. E hoje nós vamos estudar o versículo de 3 ao versículo 14 da nossa revista, ou se você não tiver, você pode acompanhar também pela Bíblia Sagrada. Se você tem uma Bíblia Sagrada, pegue a sua Bíblia neste momento, né? Pegue a sua Bíblia, abra na Epístola aos Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos começar agora do versículo de número 3. Agora eu quero pedir um favor, é muito importante que os irmãos estejam bastante atentos ao ensino de hoje, porque ele vai requerer um pouco de atenção, né? Ele requer uma atenção maior por parte dos irmãos que estão acompanhando os estudos. Então não dá para estar estudando e ao mesmo tempo fazendo outras coisas. Eu preciso que você se concentre, eu preciso que você se desligue dos afazeres, você sente em frente aí o seu tablet, do seu smartphone ou da sua televisão, pegue a sua Bíblia para a gente estar estudando, né, concentrados aqui nesse objetivo maior. Eu quero agradecer aos irmãos que enviaram seus comentários, né? Tá aqui o nosso irmão Isaac, de Volta Redonda, a nossa irmã Jocilene e a nossa irmã Regina. Né? Foram as irmãs que enviaram, participaram da aula, enviando seus comentários, que foi realmente
muito proveitosos. Todos estavam muito bons, eu li todos os comentários e realmente vocês estão de parabéns. Então quero agradecer ao irmão Isaac, a irmã Regina, a irmã Juscelene, que fizeram o dever de casa. Os outros não fizeram o dever de casa. Vou ter que descontar ponto depois. Depois vou ter que descontar ponto, né? Então é isso daí. Entregar o questionário respondido. E ao longo da aula, irmãos, nós vamos ver, vocês vão encontrar as respostas que vocês elaboraram ao longo da aula. A gente vai encontrar. Então a gente vai começar, né, a ler o versículo de número 3 para a gente começar aí o nosso estudo, né? Diz assim o versículo de número 3 do primeiro capítulo da Epístola aos Efésios. Diz assim: Bendito Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui que Deus, o Pai e o Filho colaboraram para que nós fôssemos abençoados. Nesta manhã, uma manhã de Páscoa, nós vimos a divina providência ter providenciado um meio de salvação para toda a humanidade, né? Nós vimos aí, podemos garantir que Deus planejou, Deus o Pai planejou, o Filho ele executou e o Espírito Santo garantiu a nossa redenção, né? Então, a Santíssima Trindade trabalhando junta nesse aspecto de redenção do homem. Deus planejou, o Filho, Deus o Pai planejou, Deus Filho, ele executou e Deus Espírito Santo garantiu a nossa redenção. Glórias a Deus por isso. Então ele coloca: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos materiais. Eu pensei que fosse bens. Né? E é interessante notar que algumas pessoas são tão focadas nos bens materiais que quando lê esse versículo aqui, lê assim, ó: Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todos os bens, né? Então, os bens materiais, a gente aqui, apesar de crer na prosperidade, mas é contra a doutrina da prosperidade que prega, né, a fixação por coisas desta vida, por coisas materiais, né? Por um carro do ano, por uma casa, por um bom emprego, por dinheiro, né? E a gente é contra essa teologia de prosperidade que forma uma certa estirpe de cristãos em que estão na igreja apenas para buscar o pão, né? E nunca para ouvir a palavra de Jesus. Nunca para ser transformado pela palavra de Jesus Cristo, né? Frequentam as reuniões, estão presentes nas igrejas, mas o objetivo maior é talvez uma cura ou talvez uma melhor condição de vida material, né? E não é isso que Deus ele pensa por nós. É claro que Deus nos abençoa, nós somos testemunha disso, da bênção e da prosperidade de Deus em nossa vida, nós podemos testemunhar disso, mas isso não é o nosso objetivo. O mais importante é sermos abençoados com as bênçãos espirituais, né? As bênçãos espirituais são mais importantes, porque é possível, sim, é possível você ser pobre nesta vida, né? E ser muito rico, espiritualmente falando, e ser muito abençoado por Deus, né? Como também é possível, né, a pessoa ser rica e ao mesmo tempo ser pobre, né? Pobre da graça de Deus, pobre da presença de Deus. Então, nós aqui valorizamos as bênçãos espirituais. Aqui está escrito bênçãos espirituais, não está dizendo bens materiais, né? Então é muito importante a gente observar isso.
fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Observa que o apóstolo ele amarra bem essa bênção. Essa bênção não é para todos. Essa bênção espiritual ela está exclusivamente presa a quem crê em Cristo Jesus. Porque ele coloca aqui, ó, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, é aquilo que eu falei nas aulas anteriores. O cristianismo ele é uma religião que ele é exclusivista. Em que sentido? De que ele não aceita, né, nenhum meio de salvação, outro meio de salvação que não seja pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, para ser salvo, é preciso crer em Jesus. Não adianta dizer que crer em Deus o Pai e negar o Filho, né? Então, a nossa vida cristã, né, a nossa salvação, a nossa redenção e agora também as bênçãos que advêm dessa redenção, ela está ligada, atrelada a Cristo, porque ele escreve aqui, em Cristo. Então é por Cristo, em Cristo, que nós somos bem-aventurados. Se a pessoa não crer em Jesus, ela não está debaixo dessas bênçãos, né? Ela não está debaixo dessas bênçãos espirituais, né? E aonde que foram delegadas essas bênçãos? Nesse versículo, ainda no versículo 3, diz que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Você pode me dizer aonde que foi? Nos lugares celestiais. Veja bem, aonde que essas bênçãos foram planejadas, elas foram elaboradas para serem enviadas? Nos lugares celestiais. Você leu aí, nos lugares celestiais. Então a gente, para entender um pouco dessas bênçãos, a gente vai ter que viajar, né, para o céu, né? Tentar, ou pelo menos tentar viajar para essas regiões celestiais, esses lugares celestiais. Nós vamos ter que tentar elevar o nosso pensamento até este lugar celestial, até esse lugar santo, né? Até essa dimensão espiritual, para tentarmos compreender quais bênçãos foram essas que foram delegadas àqueles que seguem a Jesus Cristo, aos cristãos. Que bênçãos foram essas? Então nós temos que viajar, né? Se domingo passado nós viajamos lá para a cidade de Éfeso, né? Esse domingo nós vamos ter que viajar para as mansões celestiais. Esse domingo nós vamos ter que viajar lá para os lugares celestiais, né? E será que é possível, né, a gente compreender a mente de Deus, a gente entender o que aconteceu, né? Será que é possível, mesmo com a ajuda do Espírito Santo, a gente compreender a mente de Deus? Fica aí uma pergunta para a nossa reflexão. Se a gente tem essa capacidade, né, de compreender a grandeza de Deus, de entrar nessa dimensão espiritual, né, para tentar compreender aquilo que é espiritual. A própria palavra de Deus fala que o homem natural ele não entende as coisas espirituais, né, e que as coisas espirituais só são discernidas pelo Espírito de Deus. Então a gente tem uma barreira, uma dificuldade, mesmo com a ajuda do Espírito Santo. Nós estamos tão limitados, tão limitados pela opacidade da matéria. Nossa matéria nos prende, nos limita tanto que muitas das vezes nós não temos a capacidade de compreender todos os mistérios de Deus, né? A gente não tem a capacidade de compreender todos os mistérios de Deus. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, do cântico que o apóstolo Paulo cantou em Romanos capítulo 11, versículo 33 e 36, eu vou ler para você. Eu gosto muito desse cântico que ele fala assim, ó, o apóstolo Paulo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos.
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente e amém. Né? O apóstolo Paulo, ele cantando esse hino, esse louvor lindo que ele compôs, né? Ele fala, ó profundidade. Ele usa as palavras, quão insondáveis são os teus juízos. Ele usa a palavra, inescrutáveis os teus caminhos. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Né? Isso mostra, né, que nós estamos muito limitados a essa capacidade. Mas nós precisamos, né, procurar com a ajuda do Espírito Santo, sem ele é impossível, tentar compreender o que aconteceu nesses lugares celestiais. Que bênçãos foram essas delegadas a nós, né? Porque diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito a todos aqueles que seguem Cristo. Quais bênçãos são essas? Então, com a nossa pequenez, né? Com a nossa insignificância, vamos tentar pedir licença ao Espírito Santo de Deus para que ele nos leve a essa dimensão espiritual. Talvez não tenhamos resposta para tudo, talvez não podemos compreender tudo, mas, pelo menos, dentro da nossa capacidade, nós podermos compreender um pouco do que for necessário. Eu sempre costumo dizer, né, aos meus alunos da Escola Bíblica Dominical que a nossa mente humana, né, ela é como um copo, né? Ela é como um copo. E Deus, né? E Deus é como a água, né? A água do oceano. Deixa eu te mostrar aqui. Se você conseguir colocar toda a água do oceano dentro do copo, você pode dizer que você entende e compreende Deus. Se você conseguir fazer isso. Assim também eu vejo como é que é a nossa mente humana. Por mais inteligente que um homem possa ser, mas a mente humana ela é tão limitada, tão pequena, que ela é como se fosse um copo. Um copo. E Deus? O que seria Deus? As águas do oceano. Pacífico, Atlântico, Índico, todos os oceanos. Se você conseguir juntar as águas do oceano e colocar aqui, esse ser humano pode dizer que compreende Deus, que entende Deus. Sempre costumo fazer, né, essa analogia. Uma outra analogia também, que eu gosto de apresentar para os irmãos, é uma parábola indiana, né, do elefante. Essa parábola também mostra como é que nós somos pequenos diante da grandiosidade, né, de algo que é maior do que nós. Conta a história da parábola que 6 cegos de nascença, né, foram conhecer pela primeira vez um elefante. Eles não tinham ideia, claro, eram cegos de nascença, não tinham ideia de como era um elefante. Então, esses cegos tiveram a oportunidade que, pelo tato, eles viessem conhecer o animal. Mas foram lhe dados pouco tempo. Então, um dos cegos pegou e começou a alisar a barriga do elefante. E ao cego tentando analisar a barriga do elefante, né, o outro cego pegou e teve a oportunidade de conhecer a orelha do elefante. O outro cego teve a oportunidade de conhecer a tromba do elefante. O outro cego teve a oportunidade de conhecer as presas de marfim. E o último cego teve a oportunidade de tocar no rabo do elefante. O elefante foi embora, obviamente, e os cegos começaram a compartilhar da sua experiência de que foi de tocar no animal. Então, aquele que trocou na trompa, ele pode dizer, olha, agora eu sei o que é elefante. Elefante, ele é uma serpente
Uma serpente grande e pesada, inclusive queria até enrolar no meu pescoço. E eu tirei essa serpente. Né? Aí o outro dizia assim, não, o outro cego dizia, não, elefante estão. O elefante, o que tinha tocado na orelha, dizia, ele é um leque. Inclusive eu balancei assim, ele é fino, eu balancei de um lado para o outro, ventou até na minha cara. É um leque, o elefante é um leque. O que tinha tocado na barriga havia dito, não, olha, o elefante é um grande muro. Sabe, eu apalpei assim, eu fui apalpando, eu cheguei a andar e aquele muro, sabe, é um grande muro. O outro cego que havia tocado nas pernas do elefante, nas patas do elefante, diz, não, vocês estão errados, estão enganados. Eu toquei no elefante. O elefante é uma grande coluna. Eu abracei assim, ó. É mais ou menos isso daqui. Eu cheguei a abraçar e uma coluna com pelo. E aí o sexto e último, o quinto cego falou assim, olha, não, vocês estão equivocados. Eu toquei o elefante, é uma espada, inclusive é uma espada perigosa. O que já havia tocado nas presas do elefante. Né? E o último cego que havia tocado no rabo discordou do primeiro que havia trocado na tromba. E diz, você falou o quê? Você falou que ele era uma serpente grande, uma serpente grossa? Não é não, eu toquei nele, ele é uma serpente pequenininha, uma cobra pequenininha, inclusive eu rolei ela na mão e tudo. E o outro falou assim, não é grande, o outro não é pequeno. E começaram uma discussão, irmãos, começaram uma pancadaria, um querendo dar soco no ar no outro, aquela confusão, e briga daqui, briga dali, pega a pedra do chão para atacar no outro, e aquela confusão toda no meio de 6 cegos. É interessante essa parábola, né? Essa parábola indiana, que ela deixa pra gente uma lição de moral muito grande, né? Quando algo é maior do que nós, aí nós estamos limitados por entender as coisas, né? O que a gente faz e conhecemos parte, né? E a própria Bíblia diz isso, em parte conhecemos, e quando nós conhecemos parte, nós podemos ser levados pelo orgulho e pela ignorância, podemos estar cegos pelo nosso orgulho e a nossa ignorância em achar que nós sabemos de tudo, que nós temos a razão, de que nós estamos com a verdade. Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Deus é muito maior do que qualquer capacidade humana. Então cuidado, você que é sabichão, você que julga conhecedor de todas as verdades espirituais, você pode ser um desses cegos. Você pode estar vedado e enganado pelo seu próprio orgulho, pela sua própria arrogância, em querer conhecer algo que é muito maior do que você. Né? Tem também, até para a gente descontrair, tem até uma piada também, que eu gosto muito, que fala que as formigas, uma piada infantil, que conta que as formigas queriam derrubar o elefante, que o elefante toda vez passava e matava as formigas. E as formigas ficaram revoltadas, fizeram uma reunião e disseram, olha, nós precisamos acabar com esse gigante, ele é maior que nós, mas nós somos milhares e milhares e podemos unir, juntos somos fortes, dá a mão, ninguém larga a mão de ninguém. Aí as formigas falam assim, vamos cavar um buraco bem fundo no nosso formigueiro, a gente cava um buraco bem fundo e quando o elefante vir e ele cair, nesse buraco ele vai afundar porque ele é pesado, a gente junta em cima dele e a gente vai matar esse animal. E aí as formigas foram, cavaram aquele buraco enorme, fizeram um buraco enorme debaixo da terra, saíram e ficaram aguardando o elefante. O elefante veio andando com a sua pata para cá, pisou naquele buraco, de repente o elefante afundou naquele buraco, caiu. As formigas correram, subiram em cima do elefante, começaram a picar o elefante, milhares de formigas a picar o elefante, e agora, vamos vencê-lo, aquelas formigas, milhões de formigas no elefante. O elefante levantou, saculejou de um lado para o outro, jogou formiga para outro lado, só ficou uma formiguinha em cima do elefante. Aí as de baixo começaram a gritar, enforca, enforca, enforca. É uma piada. Uma formiguinha em cima do elefante, enforca. Então assim,
Isso tudo, né? Tanto essa parábola indiana quanto essa piada é para mostrar, né, quando a dimensão é muito grande, né, como é que a gente não sabe nem como se comportar diante dessa dimensão espiritual que ela é tão grande. Então, é bom deixar bem claro, irmãos, que nós conhecemos a Deus naquilo que Deus se permitiu revelar. Né? A gente não conhece Deus na totalidade. É tanto que a Bíblia tem um convite, só prossigamos em conhecer o Senhor. Quer dizer, então é um conhecimento que para nós ele é sem fim. Né? Então nós temos que ter sempre em mente, ao estudar a palavra de Deus, que nós conhecemos Deus naquilo que ele se permitiu revelar. Primeiramente por Jesus Cristo, o seu Filho, que foi a revelação de Deus para nós, e agora também com a ajuda do Espírito Santo, na nossa dispensação, com a ajuda do Espírito Santo. Mas o que conhecemos é somente em parte, como a própria Bíblia diz, dessa grandeza de Deus. Então, meus irmãos, a dimensão espiritual, já que nós estamos falando de lugares celestiais, e nós ainda não saímos desse comentário de lugares espirituais, celestiais, a dimensão espiritual ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Né? Imagina o ser humano tentar entender Deus. Imagina como é que é isso. Né? Apocalipse capítulo 1, versículo 14, mostra João tendo uma visão de Jesus glorificado. E João, quando ele vê Jesus glorificado pela primeira vez, quando ele olha para o Cristo ressurreto, como está hoje, ele não encontra palavras no grego. Ele não encontra palavra no idioma dele para tentar explicar o que é Deus. Então ele começa a dizer assim, eu olhei e quando eu virei eu vi quem falava comigo, e era um homem em que seus cabelos era como, e ele começa a buscar palavras, sabe? Era como uma lã, não, era como uma neve branca. Ele fala, os seus olhos era como chama de fogo. Observa que ele não fala que é igual a chama de fogo, ele fala como. Então essa palavra como é porque ele não está encontrando no mundo material, ele não está encontrando como comparar o que é uma coisa celestial, o que é algo celestial. E ele fala, os seus pés é como um latão reluzente, como tivesse refinado na fornalha, como tivesse sido refinado na fornalha. A sua voz é como de muitas águas. Olha o que ele fala aí. O seu rosto é como... Como é que ele vai comparar? Ele começa a tentar comparar o espiritual com o material, com aquilo que ele conhece, com a realidade dele, com aquilo que está ligado a ele. Ele fala, então, o rosto é como o sol. Não é que o rosto seja um sol. Ele fala assim, o rosto é como um sol. Ele não encontra palavras para descrever a grandeza de Deus. Então a gente vai, sempre quando a gente vai estudar a palavra de Deus revelada, nós temos que estudar com muito temor, né? Nos colocando sempre na nossa condição limitada de servos e nos colocando sempre na nossa condição limitada da nossa dificuldade que é para entender e compreender a grandeza de Deus. Naquilo que nos é permitido revelar, o Espírito Santo nos ajuda e temos a ajuda do Espírito Santo. Glórias a Deus por isso. Então, nós precisamos pedir licença ao Espírito Santo para entrarmos nessa dimensão espiritual, para que nesses lugares celestiais a gente possa ver quais foram as bênçãos que Deus delegou para nós. E aí o versículo de número 4 fala-nos acerca da primeira bênção. O versículo de número 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa é a primeira bênção. Primeira bênção que nós fomos escolhidos. Nós fomos eleitos. A primeira bênção é essa, que nos elegeu. Essa foi a primeira bênção que aconteceu lá no nível espiritual.
Ele nos elegeu. E qual foi a segunda bênção? A segunda bênção está no versículo de número 5. Pegue a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo de número 5. Diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja, então aqui, só no versículo 4 e no versículo 5, nós já temos duas bênçãos planejadas nos lugares espirituais. Somente nestes versículos, no 4 e no 5, nós temos duas bênçãos. No 4 está dizendo que ele nos elegeu, nos escolheu. E no versículo 5, a segunda bênção está dizendo que ele nos predestinou. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo ao seu querer, segundo a sua vontade. Bem, essas palavras que o apóstolo Paulo escreveu, chamado de elegeu e chamado de escolheu, predestinou, isso deu panos na manga. E até hoje está panos na manga. Se eu tivesse a oportunidade de estar lá com Paulo na época, eu dizia assim: Paulo, não seria melhor você tentar explicar um pouco melhor o que é isso, não? Ou tentar mudar um pouco, ou tentar ver como é que é. Explicar um pouco isso, porque isso, Paulo, vai dar uma confusão ao longo dos séculos da igreja. E isso não vai, isso aí vai, sabe? Porque o que acontece, irmãos? Enquanto os apóstolos estavam vivos, a maior autoridade da igreja eram os apóstolos. Então, por exemplo, você tinha como a autoridade o Antigo Testamento na época da igreja, isso no primeiro século, até o ano 100. Né? Então, e quem era depois do Antigo Testamento? Quem era a autoridade da igreja? Eram os apóstolos. Então as pessoas respeitavam muito aquilo que o apóstolo dizia, aquilo que o apóstolo pregava, porque o apóstolo era aquela pessoa que andou com Jesus, que ouviu os ensinamentos de Jesus, que foi discípulo de Jesus, que estudou na escola de Jesus. Então, até o ano 100, a igreja estava guardada, né, pelo ensinamento apostólico. Né? Mas depois, no ano 103, morre o nosso último apóstolo, o apóstolo João, ele morre. E aí entra numa outra época, a época patrística da igreja, né? Em que nós chamamos os pais da igreja. Nessa época ainda, né, se começa a ver algumas interpretações diferentes. Porque agora você não tem mais o referencial que era o apóstolo. Porque quando um cristão, no primeiro século, tinha dúvida, ele ia perguntar ao apóstolo. E o apóstolo era uma autoridade máxima na igreja, e o apóstolo ensinava dizendo como era, como ele cria, como ele acreditava, como Jesus havia ensinado para ele. Então aquela pessoa aprendia com os apóstolos. Mas ao fim, né, desse período apostólico, quando morre o nosso último apóstolo, o apóstolo João, a igreja então começa agora a perder esse referencial e começa agora a ter somente as cartas e a interpretar essas cartas. Então nós temos também o período patrístico da igreja, que é os pais da igreja, que vai até o ano 200 ou até o ano 300, e aí a partir do ano 300 a coisa complica mais ainda, porque agora, além de não termos mais os apóstolos conosco, nós já estamos separados por um período de 300 anos da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo. Então é um período de 300 anos. E aí a coisa se complica muito, né? Então, essa eleição e a predestinação sempre foi uma discussão muito grande entre os cristãos. Desde os anos 300 já havia essa discussão, né? Por exemplo, deixe-me ver aqui. Já no ano 350, né? 350, já havia essa discussão. O que Paulo quis dizer com isso? Como também nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos
irrepreensível diante dele. Quer dizer, Deus nos elegeu. Como assim como foi essa eleição? E também nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, em 1350, um homem chamado Pelágio de Bretanha, um monge, ele foi visitar Roma e quando chegou lá em Roma ele viu muitos cristãos vivendo uma vida dissoluta, vivendo através da imoralidade, da bebedeira, né, da boemia, da luxúria. Ele viu esses cristãos vivendo assim. E ao questionar por que esses cristãos estavam vivendo assim, ele ficou preocupado com o ensinamento de Agostinho, que era um outro monge também que estava através do seu livro Confissões, em que dizia que essas pessoas estavam vivendo uma vida desta maneira porque elas ainda não tinham sido alcançados pela graça. E ele vai começar, Pelágio vai começar a ler esse livro de Confissões de Agostinho e vai começar a discordar, porque Agostinho vai dizer assim, não, essas pessoas vivem no pecado porque ainda o Espírito Santo de Deus não as alcançou. Né? A graça de Deus ainda não alcançou. Né? E então Agostinho vai pensar o seguinte, ele vai pensar que a salvação ela é somente obra do Espírito Santo de Deus. Né? Porque o Espírito Santo de Deus seria aquele agente que converteria o coração da pessoa. Então, se o Espírito Santo não fizesse essa obra de salvação, né, aquela pessoa então não teria condição nenhuma de compreender a verdade. Né? É como se eu estivesse falando aqui para você em grego. Eu falo em grego, você não entende grego, você não sabe grego. Para você entender o grego e saber o que eu estou falando, você precisa de um intérprete. E o Espírito Santo, na visão de Agostinho, seria esse intérprete, que enquanto se prega a palavra, o intérprete, o Espírito Santo de Deus, traduz para que aquela pessoa se converta dos seus pecados. Então Agostinho falava assim, não, essas pessoas estão vivendo assim porque o Espírito Santo ainda não alcançou com a graça. Né? Ele vai falar do pecado original, Agostinho vai defender a tese do pecado original, né? E vai dizer também que o homem ele sequer pode aceitar a oferta da salvação se Deus não enviar sobre ele o Espírito Santo. Né? E ele acreditava que Deus envia o Espírito Santo a quem ele quer, portanto, Deus salva quem ele quer. Né? A salvação então seria somente de Deus. Agostinho achava que ele pregava e tudo, ele falava tudo. Mas para a pessoa ser salva, esse intérprete ele ia escolher, no meio da multidão que estava ouvindo, olha só, esse intérprete ia escolher, simbolizando o Espírito Santo, ia escolher quem que ele ia traduzir a mensagem. E aí, a partir do momento que ele traduzia essa mensagem, aquela pessoa era salva. Então, se o intérprete, que é o Espírito Santo aqui, nessa comparação que nós estamos fazendo, não chegasse perto daquela pessoa e interpretasse aquilo que o pregador estaria pregando, aquela pessoa não seria salva. Então, na visão de Agostinho, a culpa daquelas pessoas não estarem salvas era do próprio Espírito Santo, que, no entanto, não havias alcançado, não as escolheu para a salvação. E Pelágio vai dizer que não. Pelágio vai contra-argumentar Agostinho e dizer que não, que a justificação é somente pela fé e ela também vem pelo esforço humano. O homem tem que querer. Né? Não é culpa de Deus viver numa imoralidade, viver numa luxúria, viver no pecado. Pelágio vai dizer, não é nada disso. Né? O homem tem que querer também, tem que haver uma verdade nisso. Né? Ele vai ser contra o pecado original, não vai acreditar que o homem venha com um pecado original, né? E vai dizer que um homem seria então resultado das suas próprias escolhas, pois tinha liberdade para escolher, e um homem que escolhia o mal, né? E que Deus não tinha nada a ver com isso. Isso na visão de Pelágio. Então você vê, desde o ano 300, 400, já havia uma ideia embrionária do que hoje nós temos de predestinação,
né, de eleição. Já havia essa discussão lá nos anos 300 depois de Cristo. Né? Foi tanto que foi preciso ter o Concílio de Orange, em 529, em que o Papa, após o concílio, chegou à seguinte deliberação. O Papa disse: a fé, apesar de ser um ato livre, resulta em seu início da graça de Deus, que ilumina a mente humana, lhe permitindo que ele creia. Não só não cremos que qualquer pessoa seja pré-ordenada para o mal pelo poder de Deus, mas também pronunciamos em absoluto repúdio que se há aqueles que querem crer em alguma coisa tão má, que eles sejam anátema. Isso foi o Papa em 529, que vai então rejeitar, né, a ideia então, da predestinação para o mal. Né? Isso já em 529 depois de Cristo. Né? E aí vem Lutero, já agora em 1525, Lutero ele vai fazer a reforma da Igreja Católica, e Lutero vai retomar a ideia, né, embrionária que começou de Agostinho em 1525. Ele vai retomar a ideia no seu livro sobre a escravidão da vontade. Ele vai dizer assim: o homem não está livre para fazer o bem. Em vez disso, a natureza caída do homem está na escravidão do pecado e de Satanás. O homem só pode fazer o mal. A única maneira de um indivíduo poder ser salvo é Deus escolher livremente dar a esta pessoa o dom da fé. Então aqui, essa foi a posição de Lutero. Ele vai na mesma escola de Agostinho. Né? Ele vai dizer que o homem está numa condição animalesca, numa condição animal, né? Que para ele alcançar a salvação, isso depende exclusivamente do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai salvar. E o Espírito Santo de Deus vai salvar quem ele quer. Né? Então, imagina a comparação agora para a gente entender melhor. Imagina um morto. Né? Um morto. Se você chegar para o morto e falar assim para o morto: olha, você precisa mudar de vida. Você tem que, neste momento, mudar de vida, ser uma pessoa melhor. Sabe? Você tem que, neste momento, levantar a sua mão, aceitar Jesus. O que vai acontecer com esse morto que está morto? Ele continua morto. E aí, na visão de Lutero, ele vai dizer isso: nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Ou seja, nós éramos um morto desse. Não adiantava, poderia ter a melhor pregação que fosse, o melhor pregador, um Billy Graham da vida. Poderia pregar, que aquilo não ia surtir nenhum efeito. Se o Espírito Santo de Deus não entrasse no nosso coração e nos desse vida. Né? E nos desse vida. Então o Espírito Santo de Deus entrava no coração. Só que na visão de Agostinho e também na visão agora de Lutero, né, o Espírito Santo de Deus fazia isso somente com quem ele queria. Né? Então, durante a pregação, se aquele cadáver, aquele morto, ele fosse da salvação, o Espírito Santo de Deus despertava nele, ele se arrependia, convencia ele do pecado, da justiça e do juízo, ele se convertia e se tornava um salvo. O outro não, o outro continuava morto porque aquele Espírito Santo de Deus não queria, não era de escolha do Espírito Santo. Aí o outro morto, sim, o Espírito Santo de Deus despertava, conscientizava ele do pecado, da justiça e do juízo, ele era salvo e fazia parte dos salvos. Então essa era a visão de Lutero, que vai pegar um pouco dessa escola de Agostinho. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: Ele nos deu vida enquanto estavas mortos pelos vossos delitos e pecados, nos quais noutro tempo andastes conforme o curso deste mundo. Né? Então ele vai dizer isso daí. E aí começa a discussão, como eu falei com vocês, que é uma discussão antiga, ela vai continuar discutindo até hoje. Eu vou botar aqui no quadro para vocês darem uma olhada. Eu vou botar aqui para vocês verem como é que essa discussão ela se estende, né, até hoje.
Aqui, a doutrina da salvação. Veja vocês aqui, ó. Começou a haver essa doutrina da salvação, primeiramente por Lutero, e depois também veio Calvino, né? Também um dos reformadores da Reforma Protestante. Calvino vai dizer exatamente isso daqui. Deixa eu ver se eu prego melhor aqui. Olha lá. Calvino, ele vai pregar isso em 1509 e 1564. Né? Em 1509, quer dizer, no período que os portugueses chegaram aqui no Brasil, mais ou menos nesse período. Calvino vai pregar o seguinte, ele vai pregar 5 pontos acerca do como ele interpretou esse elegeu e nos predestinou. Né? Esse tema aqui da Epístola de Paulo. O que Calvino vai dizer? Calvino vai dizer que o homem, ele nasce com o pecado original, então ele está morto no seu pecado, ele está depravado, afastado e destituído da glória de Deus. É o primeiro ponto, chamado de depravação total. Depois vem um segundo ponto, eleição incondicional. E aí o que acontece? Na visão de Calvino, Deus vai ser aquele que vai escolher quem ele quer, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês verem. Isso aqui são os feijões, né? São os feijões. Então, o que Deus seria? Isso aqui, toda a humanidade morta, destituída, são os homens, a humanidade toda destituída de Deus. Então, o que na visão de Calvino, essa parte aqui, ó, versículo número 4, como também nos elegeu, nos escolheu. Na visão de Calvino, Deus ia salvar assim, ó, esse aqui eu salvo, esse aqui está salvo, esse aqui também está salvo, esse aqui não, esse também não, esse aqui está salvo, esse aqui, deixa eu ver quem esse aqui vai ser, isso nos lugares celestiais, isso antes da formação do mundo. Esse aqui vai ser o apóstolo Paulo. Então Deus vai escrever, esse aqui vai ser um homem muito religioso, depois eu vou encontrar ele no caminho do Damasco, ele vai se tornar um apóstolo muito, muito abençoado e vai morrer decapitado e vai ser salvo. Esse aqui não, esse aqui vai ser Judas, que vai trair Jesus, esse aqui também não. Então, esse aqui sim, esse aqui eu quero, esse aqui não, esse não. Assim seria, na visão de Calvino, como é que aconteceu essa salvação? Uma eleição, uma escolha incondicional, em que Deus, ele determinava, né, quem ia ser salvo e quem não ia ser salvo. Né? Na visão de Calvino. E aí o que acontece? Todos esses aqui estariam condenados à perdição, seriam o que a Bíblia chama de vaso de desonra. Todos esses aqui seriam vasos de desonra e esses aqui seriam vasos de honra. Né? É o que a Bíblia chama de vaso de honra e vaso de desonra. Porque Deus, sendo Deus, ele salva quem ele quer, ele faz conforme ele quer, na visão de Calvino. E Jesus, então, iria morrer, não é para todo mundo. Tá entendendo? Na visão de Calvino, Jesus não ia morrer para todo mundo. Jesus só ia morrer para esses aqui. Então, por isso que aqui fala que o outro ponto de Calvino é que a expiação é limitada. Então, Jesus ia morrer, que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Então, para Calvino é só para quem ele quer, todo aquele que crê. Então, Jesus só ia morrer para esses salvos, né, que estariam salvos. E os outros estariam perdidos. O sacrifício de Jesus não teria validade para eles, né? Seriam somente para os salvos. E o que acontece da graça irresistível? O que a gente entende por isso? Que quando Deus salvava o poder de Deus era tanto na vida daquela pessoa que aquela pessoa não tinha, né? Ela não tinha o livre-arbítrio de negar. Ela seria salva e seria salva.
seria salva. Independente, ela poderia ter, por exemplo, vivido a vida dela toda no pecado, mas se ela foi uma escolhida para a salvação, antes dela morrer, ela ia se entregar a Jesus e ia viver o verdadeiro evangelho e ia ser salva. Porque a graça irresistível é essa. O homem não tem como negar o poder de Deus, a salvação de Deus para ele, né? Então eles vão citar muito exemplo do apóstolo Paulo, a própria conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristãos. O apóstolo Paulo estava indo para Damasco matar os cristãos. E quando chegou lá em Damasco para matar os cristãos, Deus encontrou o apóstolo Paulo no meio do caminho, derrubou ele, cegou ele e disse: você é meu agora. Você é meu agora. Agora eu vou te mostrar que tu és um vaso para mim escolhido. É um vaso para mim escolhido. Então, assim, não teve o apóstolo Paulo como dizer assim: você quer aceitar Jesus, apóstolo Paulo? E o apóstolo Paulo ficou assim: não sei se eu levanto a mão, não sei se eu não levanto, não sei se eu... Ai, deixa para amanhã, né? Vamos deixar para amanhã, amanhã eu penso direitinho. Não teve isso. Então o apóstolo Paulo, ele era um escolhido. Antes de tudo, ele era um escolhido, eleito para a salvação. Por isso que aconteceu isso na vida do apóstolo Paulo. Judas, por exemplo, segundo essa visão aqui, Judas não teria oportunidade nenhuma de salvação, porque ele estava escolhido por Deus para ser filho da perdição. Ele era escolhido por Deus para ser filho da perdição. Quer dizer, ele já nasceu perdido na visão dessa visão de Calvino. Então vai dizer aqui, ó, que a graça é irresistível. Ou seja, se uma pessoa, antes da fundação do mundo, estava na mente de Deus, escolhida e predestinada para a salvação, essa pessoa, ao vir para a terra, ela teria em algum momento a oportunidade de se salvar, e a vontade dela não tinha valor nenhuma, porque maior que a vontade humana seria a vontade de Deus. Então a graça de Deus seria irresistível e essa pessoa iria se salvar. Estão entendendo, gente? Estão entendendo esses conceitos aqui? E aí a preservação dos santos seria o quinto tópico dessa doutrina de Calvino, que vai dizer que essa pessoa salva, ela iria estar salva mesmo. Não haveria a oportunidade de perder a salvação, né? Coisa que pra gente, às vezes, a pessoa fica preocupada de que eu com medo de perder a minha salvação. Para Calvino, se tá salvo mesmo. Se não tá salvo, não tá salvo, não adianta. Então, assim, ao pregar o evangelho, ele pregava o evangelho, mas se aquela pessoa não aceitava, ele pensava assim: não, talvez esse não seja um salvo, seja filho da perdição. Talvez esse não era para ser salvo. Porque aqueles que foram ser salvos, o Senhor acrescentava à igreja, os que iam de ser salvos. Então eles pensavam dessa forma, dessa maneira. E que os que eram ser salvos, eles não tinham como perder a salvação. Ou seja, salvo já estava determinada a salvação deles antes da fundação do mundo. Essa a visão de Calvino em 1509. E que, inclusive, esse pensamento, irmão, perdura até hoje em algumas igrejas, né? Nós temos alguns irmãos nossos, e eu digo irmãos com todo respeito, porque essa matéria chamada soteriologia, que é a doutrina da salvação, essa matéria é um ponto secundário da fé, né? O que é o mais importante? O mais importante é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que através dele tivemos a salvação. E isso, Calvino e Lutero e Jacó Armínio, todos eles criam. Então, o ponto principal, ninguém divergia. Agora, como se deu esse processo de salvação, aí é outra história. Cada um interpretou de uma forma, né? João Calvino vai interpretar dessa forma, formando então o que nós chamamos de calvinismo, e Jacob Armínio vai formar uma outra interpretação, a qual nós chamamos de arminianismo, né? Então nós estamos primeiramente estudando o calvinismo. O calvinismo é uma ideia que até hoje ela perdura em algumas igrejas. Por exemplo,
Os nossos irmãos presbiterianos, eles são calvinistas, né? Eles creem dessa forma também, né? Dessa forma que Calvino creem. Alguns os batistas na época, no início, agora nem tanto, mas no início, a Igreja Batista também, lá os reformadores do início da Igreja Batista também era calvinista, né? Hoje não tem como, porque hoje está muito misturado, né? Você já tem dentro da própria igreja os pentecostais, da própria Igreja Batista, os pentecostais, os arminianistas, os calvinistas, tem todo tipo dentro da própria igreja. Então você tinha igrejas muito fechadas a esse pensamento. Depois, olha, você vai ver aqui, surgiu um outro teólogo chamado Jacó Armínio, que ele vai discordar de Calvino com relação ao que o apóstolo Paulo chamou de elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele amor. E nos predestinou para filhos por adoção por Cristo Jesus. Então, veja vocês, Jacó Armínio vai dizer, então, ele vai fazer a resposta, ele vai dar a resposta aos 5 pontos da doutrina calvinista. Então ele vai fazer os 5 pontos da remonstrância, que foi em 1560 a 1609, os 5 pontos da remonstrância. O que ele vai dizer? Não, tá certo, depravação total, nós também acreditamos. Acreditamos que o homem caiu da graça, que o homem é pecador, que o homem traz consigo o gene do pecado, o pecado original, que o homem está morto nas suas ofensas, que o homem está perdido nos seus pecados, que não tem... Ok, ele vai acreditar, ele vai concordar com Calvino nesse primeiro ponto, da depravação total. Mas, sobre a escolha, a visão arminiana é diferente. Olha como é que é a visão arminiana. A visão arminiana, né? Agora Jacob Armínio, ele vai ter a seguinte visão. Deus, isso antes da criação do mundo. Como é que se deu o processo da escolha das almas? Diz aqui, ó, como também nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, como é que Armínio vai interpretar? Ele nos elegeu. Eleger aqui é escolher. Imagina quando você vai eleger um candidato, né? Lembra da época da política? Né? Você vai eleger. Como é que você faz? Primeira coisa, para você eleger, o que você tem que fazer? Você tem que ir e dar o seu voto de confiança. Não é isso? Você vai votar, você vai dar o seu voto de confiança naquela pessoa. E aí aquela pessoa, os votos vão ser apurados. E se aquela pessoa ganhou, depois ela vai exercer o seu mandato quando ela tomar posse. Não foi assim? Não é assim que acontece com os políticos? Não é assim que nós elegemos os nossos representantes? Então, José Armínio, ele não vai ter uma interpretação tão literal como Calvino teve. Ele vai acreditar o seguinte, que Deus sim nos escolheu, nos elegeu, votou em nós, deu um voto de confiança em nós, mas todos foram eleitos por Deus. Deus deu um voto de confiança. José Armínio vai pensar, você está na terra hoje, você não está aqui inútil, somente para comer, somente para dormir, né? Você está aqui hoje com um objetivo, porque Deus votou em você. Deus tem uma proposta para você. Né? É tanto que você nasceu como você é, né? Uns nasceram pobres, outros nasceram ricos, uns nasceram brancos, outros negros, uns nasceram... uns nasceram no Brasil, você poderia ter nascido nos Estados Unidos. Por que você nasceu no Brasil? Por que você nasceu nessa cidade? Por que você tem essa cor? Por que você tem essa condição econômica? Você poderia ter nascido príncipe lá da Inglaterra, né? E você nasceu aqui. Por quê? Porque tudo tem um propósito. Deus votou em você, Deus confiou em você, entregou a você a oportunidade, te elegeu antes da fundação do mundo. Então, na visão arminiana, essa eleição ela é concedida a todos, embora que o mandato, para exercer, você precisa tomar posse. E para Armínio,
essa posse seria o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Né? Então, para Armínio, qualquer pessoa, o mendigo, o viciado, o cracudo, ele é um eleito de Deus. Ele é um eleito, só que ele ainda não tomou posse. Ele ainda não tomou posse da graça de Deus, ele ainda não tomou posse da bênção de Deus na cruz do Calvário que Jesus Cristo fez por ele. Né? Então ele não tomou posse ainda disso, mas ele é um eleito, é tanto que ele está aqui na Terra. Tanto que ele está aqui nessa grande escola que é a Terra. Né? Nesse mundo de provas, nesse mundo que ele tem a oportunidade de melhorar. Né? Ele está aqui. Porque Deus votou nele, Deus apostou nele, Deus disse, olha, eu confio em você, vai para a terra, eu confio que você pode ser um ser humano melhor. Agora, para isso, a pessoa, como todo eleito, ele tem que tomar posse. Quando é que ele começa a governar? Quando ele toma posse. E quando que, na visão arminiana, a pessoa, então, ela recebe o título de eleita através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando eu aceito a Jesus como meu Salvador e reconheço o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é como se eu estivesse tomando posse, tá vendo? É como se eu estivesse tomando posse daquela eleição que Deus tinha me elegido, me escolhido. E agora eu estou tomando posse para exercer o meu mandato. Essa comparação com as eleições foi muito válida aqui para esse momento. Então, ele vai dizer que a eleição ela é condicionada em Cristo. Ela vai estar condicionada em Cristo. Então, quem são aqueles eleitos em mandato? São aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. E ele vai dizer, vai discordar de Calvino, vai dizer que a eleição, essa expiação, Jesus morreu para todos. E é todos mesmos. Jesus morreu para todos. Então, Jesus não morreu só para os salvos. Na visão de José Armínio, Jacob Armínio, essa salvação é para todos. Todos mesmo. E que a graça de Deus, ela é irresistível. Ou seja, ele vai dizer que Deus escolheu esse aqui para a salvação. Só que ele não quer tomar posse. Ele vai renunciar antes do mandato dele. Ele vai renunciar. Ele vai dizer assim, não, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso para minha vida. Então, Deus vai respeitar a posição dele. Mesmo sendo Deus, sendo soberano, Deus vai respeitar o fato dele não querer tomar posse. Ainda mantendo a comparação das eleições. Entendeu? Olha, ele foi escolhido, ele foi votado, ele foi eleito, mas ele não quer tomar posse. Ele quer renunciar àquilo que Deus traçou para ele. Então, Deus vai respeitar essa decisão. Embora não seja os planos de Deus para aquela vida, embora não seja o plano de Deus para aquela vida, mas Deus vai respeitar ele dizer não ao Espírito Santo de Deus. Então, olha como é que é diferente. Né? Na visão calvinista, eu falo em grego e o intérprete vai em quem ele quer e ressuscita quem ele quer e salva quem ele quer. Na visão arminiana, eu falo em grego e o Espírito Santo traduz em voz alta para todos que me ouvem. E dentro desses que ouvem, o Espírito Santo de Deus dá a liberdade, chamado de livre-arbítrio, para a pessoa dizer, eu aceito. Ou para a pessoa dizer assim, eu não aceito. Viu como é que é diferente? Então, visão calvinista é o Espírito Santo de Deus que vai lá e pega a força. Né? Não é assim, eis que estou à porta e bato, não. O Espírito Santo chega, mete o pé, esse aqui é meu, esse é meu, esse é meu, esse aqui não é meu não, esse aqui não é meu, esse aqui é meu, na visão calvinista. E na visão arminiana, é o contrário. O pregador fala, o Espírito Santo de Deus traduz para todos, onde todos têm a oportunidade e a pessoa pode resistir essa graça, não aceitar essa graça.
Então o Espírito Santo seria aquele educado que bate na porta do coração e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Se alguém abrir a porta, eis que estou à porta e bato. Então o Espírito Santo de Deus traduz, e quem abrir, e aí Deus deixa com o homem a oportunidade de abrir, e quem abrir a porta da salvação é salvo. Quem não abrir está condenado. Mas a escolha é do homem na visão arminiana. Então a graça, ela é resistível. E sendo resistível, diferente da preservação dos santos de Calvino, sendo resistível, vai haver a possibilidade da pessoa perder a salvação. Vai haver a possibilidade da pessoa perder a salvação. E aí o problema, os calvinistas morrem de rir dos arminianos, né? Porque fala assim, Deus escreve o nome no livro da vida. Aí escreve o nome. Aí a pessoa erra, sai dos caminhos do Senhor. Deus pega a borracha e apaga. Aí depois a pessoa se arrepende e volta novamente. Deus pega e escreve de novo o nome no livro da vida. Aí depois a pessoa fala, não quero mais saber de Cristo, sai do caminho do Senhor. Apaga de novo. Falta pouco rasgar o livro da vida, né? Essa é a brincadeira que os calvinistas fazem dos arminianos, né? Mas os arminianos acreditam, pelas referências bíblicas, que se a pessoa não perseverar na fé, ela perde sim a sua salvação. Se ela não perseverar na fé, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona a gente para entender. E aí, o que você é? Né? Você é calvinista ou você é arminiano? A gente vai ver isso daí. Mas antes eu queria explorar com vocês agora mais uma linha de raciocínio. Por exemplo, tem uma parábola que eu gosto muito, que fala sobre o homem da montanha e o homem do caminho. E eu já contei, alguns dos meus alunos já sabem dessa parábola que eu contei, mas quem não sabe eu vou contar agora. A parábola do homem do caminho diz o seguinte: quando você está andando no caminho, você não vê o que está na frente. Concorda? Né? A pessoa que anda no caminho, ela sabe só o que ela já andou. O passado dela é aquilo que ela andou. O presente é aonde que ela está. E o futuro é o que está depois da curva que ela não vê. Então, por exemplo, esse homem aqui, ele não sabe se ele vai para a esquerda, se ele vai para a direita, qual é o melhor caminho, porque a visão dele embaixo, a visão dele de baixo, não permite que ele veja o que está depois da curva. E é por isso que acontecem muitos acidentes, muitos automóveis se chocam, porque a visão é limitada depois da curva. Depois da curva é o futuro, é o amanhã, é o que você desconhece, é o que você não sabe, né? Então isso é o futuro. Mas o que acontece se a gente for para um lugar muito alto, subir numa montanha muito alta e olhar da montanha para baixo? Se você teve a oportunidade de subir numa montanha muito alta, né, e olhar para baixo, você vai ver isso daqui, ó. Quem está no alto, a visão de quem está no alto, ele consegue enxergar todo o caminho, do começo ao fim. De onde você saiu até onde você vai chegar, porque a altura faz com que você enxergue tudo, do começo ao fim. Inclusive, faz com que você saiba o que tem depois da curva, onde você vai passar, as dificuldades que você vai enfrentar no caminho, os perigos que você vai enfrentar no caminho, porque você está vendo de cima. A sua visão é muito mais ampla, é muito maior. Você está vendo de cima. Essa é a visão de Deus. Deus é esse ser altíssimo, supremo, em que sabe da nossa história desde o começo até o fim. Então, os nossos caminhos estão diante de Deus. Para Deus, olha só, não existe passado, presente e futuro. É como se tudo tivesse plano diante de Deus. Se você pegar esse caminho, Deus sabe o que vai acontecer durante essa sua caminhada nesse caminho.
Se você escolher um outro caminho, Deus sabe o que vai acontecer no outro caminho, porque ele olha de cima, ele vê tudo. Ele conhece tudo, desde o seu nascimento até a sua morte. Todas as suas escolhas estão determinadas por Deus. Por que eu estou contando essa parábola? Deu para entender essa parábola? Porque Deus, ele vê de uma maneira diferente que a gente vê. Deus enxerga de uma maneira diferente que a gente enxerga. O que pra gente é futuro, o que pra gente não consegue ver, todas as coisas estão diante do olhar de Deus. Então Deus sabe que se você seguir esse caminho, mais na frente você vai encontrar um obstáculo. Por isso que às vezes ele te avisa, ele manda recado. Deus sabe que se você virar para a esquerda, você vai encontrar um perigo mais na frente. Porque ele vê de cima, ele olha de cima. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente entende aqui, ó, nessa visão, retomando essa questão da visão, a gente entende aqui como é que são interpretadas as diferentes formas. Eu vou botar aqui para vocês como é que o calvinista vê isso. Ó. O calvinista vê assim. Calvinista. Isso aqui é a vida de Paulo. Então, para o calvinista, Paulo nasceu predestinado ao céu. Escolhido já para ir para o céu. Então, ele, no caminho dele, desde o nascimento, né, desde o nascimento, ele iria, de alguma forma, ter um encontro com Cristo e queria levá-lo ao céu. Né? Ele seria, então, um dos salvos. Tá vendo? Essa é a visão calvinista. Já, por exemplo, Judas não teria oportunidade nenhuma para ele. Ó, Judas já não teria oportunidade nenhuma para ele. Por quê? Ele estaria totalmente condenado ao inferno, chamado de filho da perdição. Porque ele já estaria perdido antes da fundação do mundo. Então, na visão calvinista, é como se Deus fosse o... Como é que chama aquele homem que escreve novela? É o editor? Não. É o escritor da novela? Não. Me esqueci. A pessoa que escreve... Roteirista. Deus é o roteirista, na visão calvinista, e a gente vem na Terra somente para cumprir o papel, como atores de novela. Entendeu? Deus faria os roteiros, né, que teriam um final feliz para alguns e um final triste para outros, igual o roteirista mesmo, o roteirista de uma novela. E nós seríamos então o quê? Os atores. A gente está aqui atuando. Nós não teríamos, não é a nossa vida real, né? A gente estaria atuando de acordo com a vontade de Deus, que seria o roteirista. Isso na visão calvinista. Agora, e como é que os nossos irmãos arminianos creem? Né? Olha, aqui está como é que seria a visão arminiana. Na visão arminiana, seria mais ou menos assim, ó. Todos foram eleitos para o céu. Isso na visão arminiana. Todos para o céu. Só que o caminho para o céu, ele é aberto. Ou seja, esta criança que nasce, ela está predestinada para o céu. Todos foram eleitos, predestinados para o céu. Só que se ela aqui chegar em determinado momento da sua vida, não quiser mais seguir o caminho, e quiser se desviar para o lado de lá, ela pode fazer. Ela pode fazer. Entendeu? Ela tem essa liberdade. Ou ela escolhe andar no caminho que Deus traçou para ela, que Deus predestinou para ela. Olha como é que a predestinação, os arminianos também creem em predestinação. Só que a predestinação é diferente. Deus predestina um caminho para a salvação para todos. Só que a pessoa dá liberdade à pessoa para a pessoa escolher caminhar ou não.
Entendeu? Então essa é a visão. Só que olha só, é muito mais interessante, porque na visão arminiana, Deus sabe todos os caminhos, olhando de cima. Se a pessoa, por exemplo, resolver vir para a direita, Deus sabe o caminho dela? Sabe. Sabe onde que vai dar? Sabe. Entendeu? É diferente. Por exemplo, voltando lá no calvinismo, Deus traçou o destino de Judas para o inferno. Opa, caiu aqui. Deus traçou o destino de Judas para o inferno. Aí se você perguntar, ele vai passar aqui? Na visão calvinista, não. Não tem oportunidade nenhuma dele passar aqui. Porque o caminho dele é esse. O roteiro que Deus fez para ele é esse. Então ele não tem oportunidade nenhuma de passar aqui. Tá me entendendo? Porque o roteiro que Deus fez é esse. Ele é um ator e ele vai cumprir o seu papel de ator aqui na Terra. Então aqui ele não passa, não. Agora, olha como é que a visão arminiana é diferente. Se perguntar ao arminiano, esse bebê vai passar aqui? Ó, vai dizer, não sei. Eu não sei. Se ele escolher passar lá, Deus vai permitir passar lá. Mas para Deus, é surpresa ele passar aqui? Não. Porque Deus sabe de todos os caminhos que ele pode escolher. Então Deus, não é que Deus não saiba, Deus não se priva de saber. Deus permite não saber essa parte do coração do homem, da decisão do homem que o homem quer fazer. Deus permite não conhecer, porque conhecendo muito melhor. Porque olha só, se ele resolve vir para cá, Deus sabe. Deus sabe onde vai dar, Deus conhece o caminho todo, Deus vê tudo. Se ele conhece virar para cá, Deus sabe também do caminho dele. Entendeu? Só que a escolha é o homem que faz. Então se perguntar, Deus sabe que o bebê vai passar aqui em determinada parte da vida? Deus permite não saber, essa escolha é do homem. Essa escolha é do homem. Olha aqui na visão. O caminho que Deus traçou para ele é esse, para a salvação. Agora, se ele não quiser e desviar do caminho, o problema é dele. Embora Deus sempre tenha um controle de tudo. Deus sempre sabe das escolhas dele. Ó, por exemplo, isso aqui é outro. Na visão arminiana, também predestinado sempre para a salvação. Eleito sempre para a salvação. Outro, eleito sempre para a salvação. Então veja bem. Olha isso aqui, por exemplo. Olha o caminho que Deus planejou para ele. Ó, olha o caminho que Deus predestinou. Todos nós temos um caminho predestinado por Deus. Olha. Deus predestinou esse caminho para ele chegar à salvação. Tá vendo? Ó, só que em determinados momentos ele tem saída. Ele pode ir fazer as suas escolhas, mas todas as suas escolhas também são do conhecimento de Deus. Embora esteja no coração dele fazer as suas escolhas, né? Então, é muito interessante. Ou você tem um Deus roteirista, que faz o roteiro e a gente é ator e atriz, né? A gente cumpre o papel. Ou então Deus dá liberdade às pessoas, para as pessoas fazerem as suas escolhas. E todas as escolhas que as pessoas fizerem, Deus sabe do que vai dar. Qual Deus que você acha que seria mais justo e mais inteligente? E qual Deus que você acha que seria mais sabedor de tudo? O que oferece para um homem somente um caminho, um destino, e aí você vai falar de destino, né? O que oferece para um homem somente um destino, ou que oferece para o homem vários destinos, desde que ele escolha o que ele quer fazer da sua vida. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender, e aqui eu vou puxar um pouquinho para o arminianismo, porque a Assembleia de Deus ela é arminiana, né? Ela não é calvinista, né? É que Deus criou as criaturas livres. Os anjos foram assim, né? Os anjos tiveram a oportunidade de escolher, porque a liberdade está inteiramente ligada ao amor. Não se pode amar prendendo.
Não se pode amar subjugando uma outra pessoa sem que a pessoa tenha capacidade de amar. Quando você pega um passarinho e acha que ama um passarinho e prende um passarinho na gaiola só para ver ele cantar para você, isso não é amor. Isso não é amor. O amor não prende, o amor liberta. O amor permite a liberdade, nem que a liberdade custe um preço. Tenha um ônus. Qual é o ônus? De te deixar, de te abandonar, mas que depois voltar. Né? Mas é o preço do amor, é o preço da liberdade. Então Deus criou todos os seres livres. Como um pássaro, nós não estamos presos a um roteiro, a uma gaiola. Nós temos a liberdade de aceitar o que Ele predestinou para a nossa vida ou de sair do caminho predestinado por Deus. Então, essa liberdade, ela custa o amor de Deus para nossas escolhas, em respeito às nossas escolhas. Então, esse é o princípio do amor, é a liberdade. Fora da liberdade não tem amor. Né? Não tem amor. Não pode dizer assim, eu amo uma pessoa, eu não vou largar aquela pessoa, vou amarrar aquela pessoa comigo, amarrar no pé da mesa. Isso é amor ou é possessão? Isso é amor ou é egoísmo? Quando a pessoa ama e ama de verdade, ela é capaz, né, de abrir mão daquela pessoa para que ela seja até ser feliz em outro. Na parábola de Salomão fala que duas mães, né, decidiram sobre o filho e o filho ficou sem saber o que fazer, e aí Salomão falou assim, eu vou partir a criança no meio, e quando ia partir a criança no meio, a mãe verdadeira gritou, não, não, rei, deixa com ela. Olha o amor, né? O amor que se permite perder. O amor que se permite perder. Então, é muito difícil para eu pensar num Deus que Ele não me permita, né, eu ter a direito da escolha de amá-lo ou não. Né? Então, é muito difícil eu ter essa visão. Então, para mim, o arminianismo ele é mais real, porque é Deus permitindo, né, a possibilidade de nós fazermos a nossa escolha, embora todas as escolhas que fizéssemos, Ele sabe. Né? Sabe o que eu vejo Deus? É tipo assim, aquele adolescente, Deus o pai da casa, e aquele adolescente que entra pro quarto e fecha a porta. Né? Deus sabe o que tem no quarto, tudo que tem no quarto foi Deus, o pai que comprou, o pai sabe o que tem no quarto, sabe como é que é o quarto, mas o quarto está trancado, o filho está lá dentro. E o pai, ele é aquele educado que bate na porta, que quer conversar com o filho, mas respeita aquele espaço que é dele, é da casa dele, comprada com o dinheiro dele, está debaixo da autoridade dele, mas ele respeita aquele espaço daquele filho adolescente que está trancado dentro do seu quarto. Né? Essa educação, né? Essa educação de um Deus educado que vai então conceder, né, o seu Espírito Santo para que as pessoas tenham entendimento e após essas pessoas terem o entendimento, as pessoas então realizarem a escolha se quer ou não continuar no caminho que Deus a predestinou. Então, quando um arminiano lê o versículo de número 4 e 5, ele interpreta dessa forma. Quando um calvinista lê o versículo 4 e o versículo 5, ele interpreta de outra forma. Né? Então a gente está vendo aqui que Deus criou as suas criaturas livres, o princípio do amor é a liberdade, fora da liberdade não existe amor, apenas um amor possessivo e egoísta. Se de fato amamos, devemos deixar-nos livres para amar, né? E a gente aprendeu com isso, né? Então são duas visões, olha que nós estamos falando só de duas bênçãos, né? Porque a gente está entrando, irmãos, isso antes da fundação do mundo, né? Então a gente está falando, olha só, tentando, olha que absurdo, né? Estamos tentando entender a mente de Deus. Então alto lá, alto lá. Estamos tentando compreender a mente de Deus, olha como é que a coisa é séria, né? Então assim, eu fico com o arminianismo, embora eu não condene, né, o calvinismo, porque eu respeito a forma como o irmão interpreta de forma diferente. Aqui na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 110,
diz assim, a declaração de fé, o credo da nossa igreja, que é arminiano. Ele diz assim, salvação para todas as pessoas. Um dia, todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém. Diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Por isso, o Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. O Evangelho contempla todos e não exclui ninguém, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que creem. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos, arrependendo-se, converta dos seus maus caminhos. Atos capítulo 17, 30 diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. A predestinação do crente leva-os a ser conforme a imagem de Cristo. Sendo assim, todos somos exortados a perseverar até o fim. Diz aqui em Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. A graça de Deus é manifestada salvadoramente maravilhosa, perfeita, entretanto, é sim irresistível, portanto, não é irresistível, ou seja, é resistível, pois não são poucos os que, ignorando o Evangelho de Cristo, resistem ao Espírito da graça. A graça divina tanto salva quando nos prepara a alma deste mundo corrupto e corruptor. A fé enaltece a regeneração. Porque pela fé sois salvo, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres em Deus, que ressuscitou dos mortos, será salvo. É o que diz aqui o credo da nossa igreja, a nossa declaração de fé na página de número 109. Então a Assembleia de Deus, portanto, ela é arminiana, embora eu nutro de um profundo respeito aos irmãos calvinistas, porque tem para mim que isso é ponto secundário, né? Da fé, a forma como interpreta isso. O importante, irmãos, é você ser um cristão sincero e verdadeiro. Se você é calvinista, arminiano, isso é secundário, ponto secundário. Se todos nós fôssemos cristãos verdadeiros, dessemos testemunhos do testemunho cristão, o mundo estaria já bem transformado, né? Então é isso. Eu passei para casa algumas perguntas, né? E a gente vai entender essas perguntas. Já estou terminando. Só vou finalizar com as perguntas que nós passamos aí para casa, que eu acho que deve ser uma dúvida de todo mundo, né? Primeira pergunta. Quando Deus fez os anjos, Deus sabia que Lúcifer iria renegá-lo, que queria se levantar contra ele? Resposta do calvinista. Sim, sabia, porque Deus sabe de todas as coisas. Resposta de um arminiano. Deus permitiu não saber, porque criou os anjos livres. Agora, se um anjo se lhe rebelasse, Deus saberia que ele seria expulso para a terra. Se os anjos permanecessem fiéis, Deus saberia também o futuro dele. Então, independente do caminho trilhado,
o futuro Deus pertence, na visão de um arminianista. A outra pergunta. Deus sabia que Adão e Eva iriam comer do fruto, no fruto da árvore, o fruto proibido? Para um calvinista, que crê que nós somos aqui só atores, né, de um roteirista. Sim, porque Deus sabe de todas as coisas. Para um arminiano, Deus permitiu não saber. Deus colocou a árvore para conhecer o coração do homem. Agora, olha que interessante. Para o arminianista, Deus sabia que se o homem comesse da árvore, ele precisaria matar o Cordeiro de Deus, o Filho dele, como sacrifício. Mas Deus saberia que se o homem não comesse da árvore, o mundo talvez hoje vivesse um paraíso. Como Deus saberia que só Eva comesse da árvore, as mulheres morreriam, os homens viveriam eternamente. Isso aqui são suposições, tá, irmão? Que as mulheres morreriam, os homens iam viver eternamente. Sei lá, deu todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Nós sabemos a possibilidade do pecado porque o homem escolheu essa. Mas se o homem tivesse escolhido outra, todas as possibilidades Deus saberia. Então, entende que Deus, o fato dele não se permitir saber, mas, pelo contrário, ele sabe muito mais, porque todas as possibilidades ele já tem na sua mente, na mente divina. Outra pergunta. Quando Deus pediu a Abraão, seu filho Isaque, em sacrifício, Deus sabia que Abraão ia entregar o seu filho Isaque? Gente, por calvinista, sim, sabia, porque Deus sabe de tudo. É básico, é simples, é fundamental. Por arminiano, Deus permitiu não saber. É tanto que Deus colocou essa prova no coração dele. Porque não faz sentido. Ora, se Deus já sabia, por que ele pediu? Não faz sentido. Então, quando Deus pediu a Isaque, pediu a Abraão Isaque, Deus já sabia que se Abraão obedecesse, iria acontecer isso. Ele seria abençoado, seria pai de todas as nações. E que se Abraão não obedecesse, Deus saberia também o futuro, porque todo o caminho está diante dele. Lembra do homem da montanha que sabe o caminho A e o caminho B? Todas as possibilidades Deus vê. Então olha como é que o arminiano pensa. Deus permite não saber, né? Deus faz a prova. É tanto que se você ler o final da história de Abraão e Isaque, você vai ver Deus falando assim, ó, não faça tal coisa. Agora eu sei que temes a Deus. Lê se não está essa palavra na Bíblia. Deus vai falar, agora eu sei que temes a Deus. Deus, irmãos, então o coração do homem é algo que Deus, por educação, não entra. É o quarto do adolescente que por educação, não entra. Tá? É essa a visão. Deus escreve a história de cada um de nós? Por arminiano, sim. Escreve a história. Todos nós estamos predestinados à salvação, para sermos salvos. Ao calvinista, sim, Deus escreve a história. Para alguns, Deus escreve para o céu e para outros, Deus manda para o inferno, escreve para o inferno. Né? Então, são essas as perguntas que a gente fez. Entende como é que essa bênção nos lugares celestiais, a primeira que é Ele nos elegeu, e o versículo 4, Ele nos predestinou. Como é que isso dá pano na manga? Viu? Como é que isso é complicado? Porque nós estamos falando de lugares celestiais. Nós estamos falando antes da fundação do mundo. Nós estamos querendo entrar na mente de Deus. E quem somos nós para entrar na mente de Deus? Então eu sou arminianista, eu sigo a minha igreja, a doutrina da minha igreja, mas eu respeito o irmãozinho que pensa diferente. Respeito. Porque, inclusive, eu acredito que em determinada situação, Deus pode intervir e entrar no quarto e dizer, não, você não. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo queria sair do caminho, Deus falou assim, não, daqui você não passa. Você vai ser salvo. Eu quero que você entre no caminho de Deus. Pode, Deus tem autoridade para isso. Né? Se ele quiser entrar no quarto do adolescente, ele vai entrar. Como o pai, se quiser, ele vai pegar, vai arrombar a porta e vai entrar. Então, vamos ter muito cuidado com isso, sem contenda, sem briga, sem confusão, porque são pontos secundários da fé. Né? O mais importante, tanto os calvinistas como os arminianos creem
que é a morte de Jesus Cristo e a salvação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Isso que é o mais importante. Então hoje só deu para a gente estudar Efésios, capítulo de número 3 e 4, né? Duas bênçãos só. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, e com as duas interpretações, e ele nos predestinou antes da fundação do mundo, também com as duas interpretações. Então é isso daí. Eu tenho certeza, talvez tenha dúvida na sua cabeça, né? Muita dúvida. Você pode depois mandar o seu comentário, a sua pergunta. A gente vai estar respondendo depois sobre alguma dúvida. É um tema um pouco soteriologia, doutrina da salvação, é um pouco mesmo puxado, mas eu quero agradecer você que ficou esse tempo todo conosco aí, estudando com a gente. Espero que você tenha hoje uma visão mais ampla acerca do assunto, né? E é isso daí. Tendo alguma dúvida, eu sei que tem, que esse tema tem muita dúvida, você pode mandar a sua dúvida, curta aqui a página da igreja, mande a sua dúvida, a gente vai estar tentando responder a sua dúvida. Então Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus ao seu coração.